Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio duplo de Pokémon Horizontes. Demorou um pouquinho para sair as legendas, então eu já sabia que essa semana eu ia soltar a review bem tarde. Mas não tem problema, a gente vai discutir, debater tudo o que aconteceu no episódio da semana. Esses dois episódios. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe uma impressão no dia que saiu, né? Mas, assim, algumas coisas mudaram, outras nem tanto. E, sendo bem sincero, eu acho que a gente tá caminhando pra uma fase bem gostosa no anime. Mas tudo vai depender, obviamente, de como eles vão seguir com isso, né? Quero aproveitar para dizer para vocês que se você quiser acompanhar novamente Pokémon Horizontes e tá meio perdido, qual episódio acompanhar para chegar até aqui, eu fiz um guia, que infelizmente foi sabotado pelo YouTube, porque o YouTube entendeu que eu infringi algumas regras quando eu fiz esse guia, por conta de alguns links que direcionavam vocês para sites de fansub que, bom, querendo ou não, acabam trazendo o anime de forma gratuita, né? Mas no canal do Camaleão Blogspot, você pode acompanhar esse guia, tá? E aí você pode acompanhar tudo bonitinho ou clicando nesse vídeo para entender um pouquinho mais. Bora lá para mais uma review da semana. Deixa seu like e não esqueça de usar meu link do Amazon, caso você for fazer uma comprinha por lá. Bora lá então para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa em uma floresta muito misteriosa, assim. Eu achei bem interessante isso. E a gente consegue ver diversos Pokémon, muitos Pokémon inclusive parecem ser mais característicos de Hoenn. E nisso o Roy está nessa floresta e ele está conversando com a Dot. Na verdade, quem está mais próximo ali da conversa é o Capitão Pikachu, que está com o óculos que o Fridge usava, está amarrado ali no peito dele. E aí eles estão fazendo alguma espécie de busca. O Roy explica, né, ele começa a se apresentar e ele diz que ele é o Roy e que ele está atualmente fazendo uma pesquisa, auxiliando uma pesquisa de encontrar um Pokémon misterioso. E ele está rondando ali a floresta para saber aonde ele está, acompanhando algumas pegadas, inclusive um pouquinho de uma névoa rosa é possível ver nessas pegadas assim. E aí tem um menino que se chama Uto, ou Uruto. Ele está seguindo o Roy. Aparentemente ele não tá nem aí porque o Roy tá fazendo. Ele tá provocando o Roy porque ele quer pegar o Rayquaza também, além do Roy. Mas o Roy não tá nem aí porque o Roy tá engajado ali com o que ele tá fazendo, não tá nem um pouco a fim de dar bola para o Uto. Mas eu achei interessante porque essa dinâmica é muito engraçada, porque ele está ignorando o personagem, só que o personagem continua seguindo ele, mesmo ele, tipo assim, você não tá afim de ficar aqui, então vai embora, né? Ele é muito provocativo, esse novo rival. E aí eles acabam encontrando com um Pokémon que aparentemente o Roy estava procurando. É um Slaking. O Uruto acaba indo provocar com o Cebol-Eye dele, porque ele tem um Cebol-Eye, e provoca o Slaking. Nisso começa uma verdadeira batalha ali. E era uma batalha muito mais de introdução para o que a gente está prestes a acompanhar, né? Porque começa uma batalha, meio que quase uma batalha raid, porque o Roy com o Capitão Pikachu, com o Crocalor e com o Kilowattrel acabam fazendo essa batalha inicialmente, né? O Kilowattrel, inclusive, foi muito importante para encontrar esse Slaking. Então, dando um pouco mais de foco que o coitado não recebia no anime anterior, né? Na fase anterior. E agora, o Uruto decide que ele vai entrar também para a batalha. Então, vai começar uma super batalha, onde eles dois vão unir forças para derrotar o Slaking, que começou a ficar extremamente descontrolado. E aí, o Roy libera da Pokébola dele um Lucario Shiny e ativa a Mega Evolução, enquanto o Uruto ativa também a Mega Evolução no Cebol-Eye dele. E aí começa uma batalha surpreendente, muito legal a dinâmica. Inclusive a gente tem aqui, né, o uso do Cebol-Eye dando Confuse Ray para deixar o Slaking ali atordoado. Ele consegue neutralizar o Hiper Raio que está aparentemente batizado, vamos dizer assim, com Hakurion. Pois é, porque quando o Slaking acaba usando o Hiper Raio, a gente consegue ver uma energia rosa
em volta. Então o Roy já está desconfiado que é de fato o Hakurion que está agindo ali naquele local, mesmo que de uma forma pequena, né? Então, aparentemente alguma coisa vem acontecendo com os Pokémon e por isso que eles estão fazendo essas pesquisas. E aí, o Lucario acaba, com a ajuda do Cebollai e com a ajuda do Capitão Pikachu para dar o golpe final, acabam derrotando o Slaking. Uma batalha, assim, muito gostosinha de ver, tá? Talvez ela não tenha chegado ao ápice. Eu, sinceramente, já vou fazer essa crítica aqui, porque eu não quero ficar muito, assim, girando em torno disso. Mas pelo primeiro episódio, eu teria feito um cartão postal melhor. Eu teria feito uma batalha extremamente épica, sabe? Eu acho que teria dado uma presença maior. Mas não deixou de dar, tá? É só uma impressão. Bom, e aí a batalha termina e eles conseguem derrotar o Slaking. Depois dessa introdução com a batalha e tudo mais, o Roy acaba avisando pra Dot, explicando as situações com o Slaking, e eles acreditam de fato que tem alguma coisa envolvendo ali o Hakurion. E o Roy lembra a promessa que eles fizeram pro Lucius, né? Por conta que, tipo assim, eles tinham que proteger o que envolvia ali o Hakurion, não podia deixar isso vazar pelo mundo de forma alguma, porque os Pokémon poderiam, enfim, né? Podia virar uma catástrofe. Então, é interessante porque o Roy basicamente dá a entender, né, que as missões dos Trovonautas ainda não acabaram. E aí a Dot tá conversando com ele e a mãe dela chega no quarto dela, porque ela está morando com a mãe novamente. E aí ela traz um pudim, assim, muito engraçado. Aí ela já fica meio sem graça. E ela toda animada ali, né, com a Dot. E a Dot, tipo, decide que ela desligar, mas que em breve ela vai entrar em contato novamente para eles alinharem as coisas. E o Uruto estava escondido no meio do mato e o Roy acaba falando pra ele, né, que tipo, pra ele sair dali. Então assim, é uma dinâmica muito interessante. Eu preciso fazer um contraste aqui, porque assim, o objetivo de ambos é ir atrás do Rayquaza, né? E uma comparação que está muito forte com esse início é com o Ash, né? Porque vocês vão perceber como tem uma carga de elementos do Ash no Roy. Essa é uma comparação que tá rodando a internet inteira, não só por conta do Lucario, mas nesses detalhes também. Porque, apesar do Uruto não ser a Misty, é basicamente o que a Misty fazia com o Ash, né? Esse lance mais provocativo, esse lance de ficar seguindo, mesmo o personagem não estando muito aí, né? Pra quem está seguindo ele, mas o outro continua seguindo e seguindo e seguindo. Então, assim, eu achei elementos muito interessantes para talvez repetir a fórmula. Obviamente com algumas coisinhas, algumas alterações diferentes, mas ainda assim muito parecido. Então eu não podia deixar de fazer essa passagem aqui. E aí o Roy decide que o Uruto podia ficar com ele ali, né? Porque eles acabam meio que traçando a rivalidade de novo. E se ele quiser seguir, ele pode seguir. Eles acabam fazendo acampamento, só que quando amanhece, o Roy já não está mais ali. Ele deixa o Uruto pra trás, deixando o Uruto super nervoso. E aí, ele volta a tentar encontrar o Roy, né? Seguir ele. Em contrapartida, vamos pra Academia Índigo, lá em Kanto, porque a Liko está por lá, e agora o anime vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo com ela. Bom, já na perspectiva da Liko, nós temos... a gente consegue ver que a Anne, ela evoluiu o Dewott dela pra Samurott. É muito engraçado, né? Porque a gente sempre tem uma ideia que Samurott é um Pokémon gigantesco, né? Mas na verdade ele é bem pequeno. E aí a Anne tá animada porque a aula acabou, ela se despede da Liko e fala pra encontrar com ela depois lá no campo, né? No pátio lá fora. E aí a Liko vai explicando, né, quem é ela dá um flash assim sobre quem é ela e como as coisas estão mudando desde a última vez que a gente viu ela. Inclusive, ela fala que ela passou por muito tempo fazendo as aulas dela à distância, porque ela estava com os Trovonautas, mas esse último ano ela ficou mais na escola. É muito interessante e intrigante, na verdade, porque ela acaba dando alguns pequenos detalhes que eu gostei bastante. Primeiro porque, como se passou um ano, então agora ela é uma veterana. Novos alunos estão chegando ali na academia. Não só isso, a gente vê um desenvolvimento maior por parte da Anne. E é muito interessante porque em um determinado momento, quando chega a noite, elas estão conversando,
A Anne não sabe onde tá a escova de dente dela, né? A Liko diz que tava ali entre os lápis dela, na mesa dela. É uma conversa bem engraçada. Só que aí a gente para por um momento que, tipo assim, a respeito do Terapagos, porque elas acabam conversando e a Anne questiona, né? Desde daquilo, né? Porque aparentemente a Anne sabe de tudo que aconteceu. Desde aquela situação que aconteceu lá com o Lucius, etc. O Terapagos não saiu mais da Pokébola, né? E a Liko diz que não. Ela acredita que ele deve estar descansando, guardando energia e tudo mais. E antes delas irem dormir, para depois no outro dia poderem treinar, por conta do feriado, a Liko está observando uma foto dos Trovonautas. A Anne estava dormindo já, mas ela olha para trás, percebendo a solidão da amiga. Porque a Liko está muito reclusa. Eu gostei muito de ver esse elemento da Anne sendo jogado para cá. Mostra uma preocupação muito grande dela com a Liko. O que me intrigou bastante e assim, achei muito fantástico, é que nessa conversa de treinamento, a Anne acaba falando pra Liko que ela foi chamada pelo próprio diretor da Blueberry Academy para fazer o intercâmbio por lá. O que deixou a Liko bastante animada por ela. E parece que, tipo assim, a gente tá caminhando pra uma espécie de liga Pokémon. Pelo menos em relação a Anne. Porque parece que esse é o objetivo dela. Eu achei muito interessante o anime tocar nesse assunto. Para vocês perceberem como a Liko está tão isolada, ela acaba nem assistindo mais os vídeos do Gurumin. Isso é um choque, se você for parar pra pensar, porque ela era fã número 1 do Gurumin, né? E agora ela não acompanha mais o Gurumin faz um bom tempo. E elas acabam conversando, até que vai a conversa pro refeitório, né? Elas acabam ficando por lá. E elas acabam ouvindo uma conversa, uma reportagem ali que alguém está lendo, um dos alunos, falando sobre um Pokémon descontrolado na região de Hoenn. E que pode ter algum tipo de influência sobre as coisas que aconteceram há um tempo atrás envolvendo os Trovonautas. E as meninas acabam metendo a lenha nos Trovonautas porque o Spinel, que é o novo presidente da Exceed, acabou culpando os Trovonautas pelos acontecimentos. Então, tipo assim, eles estavam querendo bancar de heróis e destruíram com o meio ambiente. Então agora a gente tá tendo um pouco mais dessa perspectiva do que tá rolando, né? E a Anne fica muito na vontade, assim, de proteger a Liko daqueles comentários. Ela acaba indo fazer essa linha de frente, né? E dizendo que, tipo assim, que as meninas não estão sabendo de nada, que elas estão falando demais. E aí a Liko puxa ela e fala, não precisa disso não, deixa pra lá. Então, assim, a gente tem essa Anne muito mais preocupada com a Liko, porque a gente vai perceber daqui em diante que a Liko está numa bolha, a Liko está isolada. A Liko reconhece que a sua amiga, por exemplo, está evoluindo tanto a ponto de ser chamada para um intercâmbio em Blueberry, mas, assim, ela não está falando dela. Então, isso é interessante, porque essa apresentação da Liko, apesar de ela ter explicado a dinâmica, foi muito mais sobre a Anne, porque é a Anne que evoluiu. A Liko só está ali, né? Então é um parâmetro para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o momento que a Liko está vivendo, né? Depois de todos os acontecimentos. E aí a Liko, nessa de puxar a Anne, ela acaba explicando, né? Que a gente tem ainda essa dinâmica de ouvir os pensamentos da Liko. E ela acaba explicando que, tipo, apenas a Anne sabe do que aconteceu. E ninguém sabe que a Liko era dos Trovonautas. Então, por isso que ela não quer conflito. E enquanto a Liko tá, depois que ela acorda, passa o dia, ela tá numa sacada ali na escola, só refletindo sobre tudo que aconteceu, o Roy chega do nada. Porque ela já não via ele há muito tempo, aparentemente, e ele salta, assim, do Kilowattrel, ele vem voando com o Kilowattrel e chega até a Liko, porque aparentemente ele tem algo pra dizer pra ela, e a gente bem sabe já o que é, dado o que ele investigou aí nos últimos dias. E o episódio, a primeira parte, termina assim, com esse reencontro dos dois personagens. Até aqui eu gostei bastante, tá? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente vai deixar pra discutir no final desse vídeo, mas, assim, o luto é algo que cada um tem uma forma de passar por ele. E às vezes, não é uma coisa de 1 mês, 2 meses, às vezes leva anos.
E eu acho isso muito legal de discutir. Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Frid, mas o tempo passou e o Frid desapareceu. Então cada pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente. E a Liko, ela parou, né? Ela congelou. Ela está sobrevivendo. Porque viver mesmo ela não está. Né? Ela está ali na aula, participando das coisas, fazendo o que tem que fazer, mas ela não está evoluindo como pessoa. Ela só está ali, existindo. Talvez sobreviver talvez seja uma palavra até complicada. Existindo. Ela está existindo. Achei muito bom isso, porque dá um gancho pra gente evoluir a Liko agora daqui pra frente. E o que foi fenomenal, né? Porque, cara, você tem uma personagem da fase anterior que conseguiu passar por diversas camadas e agora a gente volta pra estaca zero, mas uma estaca zero muito boa, porque ela tá com um problema sentimental e ainda a gente pode jogar agora pra um objetivo ainda mais sério, pra alguma coisa que ela queira fazer, né? Então, vamos ver como eles vão querer trabalhar isso com a Liko. Talvez Liga Pokémon também, ao lado da Am, ou alguma coisa do gênero. Então, gostei, tá? Vamos pra segunda parte do episódio agora. Bom, esse segundo episódio já começa com o Roy chegando ali, avistando a Liko. É muito legal porque ele acaba saltando do Kilowattrel um pouco antecipadamente. Acho que ele sente o impacto da dor ali, da queda, né? E foi muito engraçado de ver. E aí, assim que ele chega, ele cumprimenta a Liko, ele fala que precisa conversar com ela, só que algumas alunas da academia estão próximas, e elas ficam meio que tietando, não só a Liko, como todo mundo que é veterano, porque elas veem eles como um exemplo, né, uma coisa legal, assim. E elas querem saber quem é o Roy, que o menino acabou de chegar, estiloso e tal, e a Liko já, tipo assim, começa a fazer uma coisa, tipo, dispersa, não é ninguém, ele não é aluno não, enfim. Então, assim, pra não criar grande alarde, porque a gente sabe, né, que o Roy poderia dar, talvez, com a língua aos dentes, falar dos trovonautas, etc. Então, a Liko tá muito preocupada em manter a imagem dela, tipo assim, distante desses burburinhos. E aí eles acabam indo até o refeitório novamente pra conversar agora. A Anne acaba vendo o Roy, cumprimenta ele com um high five, muito legal. E eles acabam conversando sobre o que aconteceu de fato quando eles estavam lá em Laqua. Então ele dá uma perspectiva, acho que pro pessoal que ainda não tinha acompanhado, começar a entender. E eles perderam um amigo lá, né? Dois, o Charizard e o Frid. E eles acabaram caindo do Brave Assag e caíram lá numa região em Laqua. Só que essa região, particularmente, ela está isolada, porque os exploradores, eles isolaram aquele local. Então, por mais que eles avançaram nas buscas e tudo mais, eles não conseguiram chegar até a parte que está isolada. E passou um ano, então eles não sabem se o Frid... O que aconteceu com o Frid, na verdade, né? Eu estou encarando que eles estão interpretando que o Frid morreu. Porque nada mais foi dito sobre ele, ninguém sabe para onde ele foi, então acredito que é por essa passagem que eles estão, sabe, refletindo, lidando, etc. E alguns já estão superados ou seguindo em frente, e outros não, como o caso da Liko. Então a Anne acaba tendo essa perspectiva. E é interessante que duas meninas chegam para chamar a Anne para treinar. E elas chegam quando o Roy diz que ele é um trovonauta. Então, peguem bastante esse trechinho, porque vocês vão sentir de fato que elas vão acabar fazendo fofoca disso na escola, tá? E aí a Anne decide que vai treinar com elas um minutinho ali, ver o que elas precisam, e depois ela volta. Nesse meio tempo, o Roy acaba pedindo pra Liko ajuda, porque ele vem treinando, estava treinando em Kalos, pra ganhar mais poder, etc., como fez no exame Terastal, e ele conquistou a Mega Evolução, e ao mesmo tempo, ele explica que ele está em contato constante com a DOT, porque a DOT vem fazendo pesquisas sobre esses pokémons estranhos, etc., enfim, com o Gurumin. Nisso, chegou um relato para Dot de que um Pokémon com uma névoa rosa estava causando lá em Hoenn. E o Roy foi até lá para ver. E aí, a situação do Slaking que a gente acabou vendo. A Liko fica até preocupada, e o Roy diz, olha, eu vim aqui porque eu queria saber, né, às vezes o Terapagos conseguiria identificar se aquilo de fato é Hakurion,
mas eu acredito que seja. E eu acho que por algum motivo nem tudo foi destruído. Então a Liko abaixa a cabeça e diz que não pode ajudar porque o Terapagos não sai da Pokébola desde os acontecimentos que rolaram por lá. O Roy, animado ainda, diz tudo bem, ele entende. Só que a Liko parece, tipo assim, não estar afim de engajar com isso. Parece que ela tá tão isolada, ela tá tão fechada, que tipo assim, é o máximo que eu posso fazer. Desculpa, eu não posso fazer mais nada. Então, é bem doloroso, de fato, ver o quão introspectiva ela está, né? Bom, de qualquer forma, a Anne acaba voltando e o Roy e a Anne vão decidir fazer uma batalha. E é muito interessante nessa batalha. Assim, gostei do que foi mostrado aqui. E a gente tem o aspecto da aura, por conta que o Lucario é um Pokémon aura, né? E é interessante porque o pessoal começou a comparar com o Ash e tal, mas a gente não pode esquecer que treinadores de Lucario, eles acabam, de alguma forma, explorando a aura, por conta do Lucario. O Ash também é uma questão à parte, mas isso já acontecia, por exemplo, com a Corrina, etc. Então, são semelhanças que a gente vai pegando aqui, e essa sincronia por conta da aura acaba acontecendo, o que levou muitos fãs a comparar com o Ash. Na verdade, sendo bem sincero, o Roy está a personificação do Ash. Não tem como não dizer isso. A gente vai discutir sobre isso já já, mas é a impressão que o anime deixa. E enquanto eles estão lutando, a Meowscarada estava vendo essa reação da Liko de não querer ajudar ou ficar mais isolada e tal, e ela acaba deixando o refeitório. A Liko vai atrás dela, mas parece que a Meowscarada tá muito irritada mesmo. E ela acaba sentando ali em cima de um telhado e observando a luta do Roy com o Lucario. A Liko começa a se perguntar onde está a Meowscarada até que ela chega, né, no Pokémon. E o Pokémon acaba levando ela até ali no campo de batalha também, porque acredito que o Pokémon quer batalhar. Eu acho que talvez Meowscarada encara que se a Liko batalhar contra o Roy, vai aflorar a vontade de... Bom, vocês sabem, das coisas voltarem como eram. Ao mesmo tempo, enquanto a Anne está batalhando com o Roy, as fofocas já começam a rolar. O pessoal que está assistindo já começa a comentar: é um Trovonauta? Mas por que um Trovonauta tá aqui? Então começa aquela fofocada, né? E o Roy acaba vencendo a batalha contra a Anne, obviamente. E a Liko até se impressiona pelo fato dele estar com um Pokémon novo e tal. E de repente, o Roy e a Liko decidem que talvez seja interessante eles batalharem também. E vai começar uma super batalha aqui. Assim, sendo bem sincero, eu posso resumir essa batalha muito brevemente pra vocês. Em primeiro lugar, a Liko domina muito a batalha com a Meowscarada, por conta que o Pokémon é um Pokémon de ilusão. Então ele cria ilusões que fazem com que o Crocalor, que foi a escolha do Roy nesse momento, as estratégias da Meowscarada são muito implacáveis, porque essa ilusão com as vinhas dela, que são quase invisíveis, e ela sempre pensando à frente, faz com que o Roy tome decisões que ele não espera que ele vai acabar sendo sabotado. Então isso foi muito legal. Como por exemplo, a Meowscarada jogou o Crocalor pra cima, e o Crocalor ia usar um ataque de fogo em cima dela, só que já tinha várias bombas atrás dele, assim. Foi muito legal. A gente percebe aqui um avanço do Crocalor em relação a ele estar mais forte por conta do Disarming Voice, que está muito poderoso também. Então assim, se não fosse a decisão de eles terastalizarem, provavelmente até o ponto antes da terastalização, a Liko teria vencido. Porque é a sensação que o anime dá. Mas eles decidem terastalizar e o jogo muda. Eu não gostei muito do que o anime fez aqui. Eu achei essa atitude meio desnecessária, porque a Liko dominou a batalha o tempo inteiro. Sim, a vantagem era maior por parte do Roy, mas eu acho que o anime poderia ter deixado a Liko vencer. Talvez a Liko não venceu, porque ainda ela está muito fechada. A única explicação que eu vejo pra essa derrota é isso, sabe? O pessoal tá falando mais sobre o Terastal, o tipo, mas eu acho que não. Eu acho que a Liko teria vencido sim essa batalha. Mas dadas as circunstâncias, talvez ela não tenha sentido isso. E depois da batalha, com a vitória do Roy, as pessoas começam a questionar o que um Trovonauta está fazendo ali. Perguntam pra Anne e pra Liko, já que elas são veteranas, e você acha interessante fazer isso, né? Trazer um aluno, um Trovonauta pra escola. E a Liko, Pikachu vai pro ombro da Liko assim e diz: eu vou explicar pra vocês. Eu sou uma Trovonauta.
E aí o anime vai se desenrolando ao ponto que a Liko manda um e-mail pra alguém, assim, desconhecido. Eu acredito que pode ser pra escola, pros pais ou pros trovonautas. Afirmando que ela está saindo da escola porque ela vai voltar a viajar com o Roy. Porque ela acredita que a jornada dos trovonautas ainda não acabaram. E ela precisa limpar a imagem dos trovonautas. O que os exploradores fizeram foi errado. E aí, no ponto de ônibus, a Anne até diz, né, que a Liko costuma guardar muito o fardo, suportar muito fardo sozinha. E o Roy concorda. E aí a Liko chega com uma nova roupa e promete que vai limpar o nome dos trovonautas e vai embora com o Roy. A Anne se despede, né? E no ônibus a Liko acaba falando, né? Que tipo assim, graças aos pokémons amigos que ela tem ao lado dela, tudo vai dar certo. Fazendo aquela alusão do começo de Horizontes, né? Com meu pokémon ao meu lado, eu vou ficar bem. E o episódio termina assim com a aparição do Spinel, dizendo que todas vão se curvar a ele. E assim como os pokémons do Lúcio, que estão todos presos ali, menos o Rayquaza. Há uma cabine que não mostra um pokémon lá dentro. Eu acredito que o Frid está lá. Se ele não estiver, o Frid deve estar escondido em algum local ali de Lacqua, planejando tudo. E o episódio termina assim. Olha, sinceramente, eu, assim, gostei muito de como eles estão tratando esse anime. Assim, a gente tem críticas, obviamente, em relação às batalhas. E isso eu já trouxe, inclusive no meu vídeo anterior, porque a Mega Evolução é o ápice da batalha, né? Mecânicas são o ápice da batalha. É quando você vai usar o poder máximo. Então, eu espero da Mega batalhas incríveis. Eu acho que essa primeira batalha ela foi interessante como uma forma de introdução. O Roy, um cartão de visita pro que o anime quer mostrar pra gente. Inclusive essa adição já de cara do rival dele com o Woot, né? Achei muito, muito bom essa presença toda, essa dinâmica toda. Mas será que isso vai se manter? Eu espero que sim, tá? Em base da abertura, a gente já tem uma noção de divisão de protagonismo. Muito mais forte, aparentemente. Então eu espero que isso aconteça para manter o equilíbrio perfeito. Mas a gente, obviamente, tem algumas críticas, né? E isso segue um pouquinho durante esses 2 primeiros episódios. Há situações que talvez vocês vão olhar e tipo assim, será que precisava ser assim? Pra esse primeiro episódio ser assim? Então, tipo assim, bom, em relação ao orçamento e o que eles estão esperando pra Pokémon, eu não sei. Eu fico feliz que tenha o anime. Com hiper animações ou com animações um pouco quanto questionáveis, eu gosto da existência e a presença do anime. Não só por conta que eu faço conteúdo disso, mas porque eu gosto de estar acompanhando essas histórias. Tô muito feliz pela forma como foi construído esses 2 primeiros episódios. É muito sim de uma persona que eles colocaram no Roy, que é o Ash. O Ash, a alma, a essência do Ash está no Roy. E é fato isso porque há diversos indícios desde o primeiro episódio até o segundo que eles estão colocando o Ash dentro do Roy, se é que vocês me entendem, né? Então a essência do personagem que a gente via como Ash está no Roy. Inclusive, tem uma frase, né, muito semelhante que o Ash fala até pro próprio Uruto na floresta, que é o fato dele, tipo assim, estar seguindo ele, então o que ele pode fazer? Que foi uma frase recente do Ash pra Misty, né, que tava seguindo ele também, depois das situações que rolaram lá naquela praia, nos episódios especiais. Há muito do Ash ali. E é proposital, porque eles entenderam, acredito eu, que tipo assim, apesar da Liko trazer um frescor pra franquia,
e ser convidativa para mais públicos virem para cá, eles não podem abandonar o público que eles conquistaram. Então, assim, é uma carta aberta dizendo, por favor, ainda fazemos o que vocês gostam. Então, venham nos acompanhar. É a forma como eu interpreto o Roy. E por isso ele vem tão fechado. Porque, assim, o que talvez fique pro Roy, inicialmente, sejam essas batalhas mais épicas. Essas coisas mais, tipo assim, a linha de frente com o Lucario, ativando Mega Evolução, piriri pororó. Mas, pra Liko, talvez a gente vá ter a perspectiva do treinamento, de alcançar o seu amigo, né? De reflexões em relação ao tudo que aconteceu. E seguir em frente. Porque ela tava basicamente travada, não sabendo o que fazer, né? O Terapagos se isolou, não sai da Pokébola. O Frid desapareceu. Todo mundo decidiu seguir em frente. E ela ficou ali. Então, assim, eu gostei muito dessa construção pra Liko. É inegável que foi uma boa estratégia. Deixar a Liko sendo a protagonista principal, chegar aqui fechadona, e o Roy também, eu não sei o que o anime teria muito a oferecer, a não ser episódios vagos. E eu gosto de construção de personagem, e eu gosto quando o personagem a gente só consegue se identificar nele. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu demoro pra seguir em frente. As coisas quando acontecem comigo, eu não sigo em frente tão rápido. É trabalho de formiguinha. É um dia de cada vez, um mês de cada vez, um ano de cada vez. Então, assim, foi muito interessante acompanhar isso aqui, sabe? Então eu tô muito feliz deles terem feito essa escolha com a Liko. As batalhas eu entendo, né? Eu não acho que é superficial você julgar a batalha. Você tá acompanhando por um motivo. E se o motivo são as batalhas, e elas não estão boas, faz sentido você reclamar. Mas eu ainda teria um pouco de paciência. Talvez algumas batalhas mais especiais estejam reservadas para acontecer. Até porque uma batalha contra um Slaking, eu não sei se, tipo assim, seria, sabe, uma coisa tão interessante para travar aqui. Ainda mais um Slaking selvagem, que no final não deu em nada, só foi o gancho pra gente saber da névoa. Acho que tem coisa ainda muito boa por vir. Gostei de alguns Pokémon aparecendo com mais frequência. Agora o Samurott e o Sableye são Pokémons que, tipo assim, existem, mas malemar tem destaque em animações. E agora, preciso dizer, o que fizeram com a Ana estão de parabéns. Queria que fizessem mais no decorrer dos próximos episódios, em vez de só aparecer de vez em quando. Talvez ela mantenha um contato maior. Eu até esqueci de mencionar, mas o Sandshrew dela também evoluiu, né? Então foi legal ver ali o Sandslash. Tá tudo muito interessante. A forma como eles trabalharam esses dois episódios e ver como as coisas estão sobressaindo aqui. Gostei demais, demais, demais. O Spinel é um personagem que eu acho que, assim, foi muito... Eu tô muito curioso pra ótica dos exploradores agora. E eu espero que eles contem um pouquinho mais dos exploradores também, porque isso ficou em dívida no passado. Mas o fato dele ter mudado a narrativa dos acontecimentos é muito a cara do Spinel, porque ele não tem escrúpulo nenhum. Então, fenomenal também. E ver os Pokémons ali presos, né, também chamou a atenção. Vem a questão, será que o Spinel tá mantendo o Frid de refém? Porque os Pokémon estão ali, menos o Rayquaza. E o Frid? A área foi isolada onde ele caiu. Então abre margem para achar, sim, cogitar, conspirar um sequestro. Ou o Frid está ali observando tudo, tentando de alguma forma cuidar das coisas enquanto os Trovonautas não aparecem. Episódio bom, gente. Sinceramente, eu gostei demais. Essas apostas no Roy são muito boas. Eu acho que é convidativo. A gente, assim, como você conheceu Pokémon, como você acompanha Pokémon, é uma coisa muito individual de cada um. Mas a gente precisa sempre lembrar que Pokémon foi um fenômeno por conta também do Ash, né? E foi uma leva de fãs. Essas características, elas são muito mais para criar afinidade. Então, assim, eu sugiro que você não
não seja o repel disso, entende? Tipo, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de elemento aqui. Mas reconheço que a tentativa de fazer isso trouxe um Pokémon muito forte que faz com que o Crocalor perca o status de Pokémon principal do Roy. Pelo menos nesses 2 primeiros episódios. Fica estranho. Mas assim, a gente não pode esquecer, né? O Ash tinha o Pikachu, que era um dos seus Pokémons principais, mas muitas vezes outros Pokémon acabavam roubando muito o protagonismo do Pikachu. Então é uma questão também pra gente refletir. Voltei nisso no Roy porque, na verdade, eu esqueci de citar esse assunto e eu precisava colocar aqui. Do resto, eu gostei. A soundtrack maravilhosa, vocês precisam conferir a soundtrack da Batalha de Liqui Roy. Batalha de Ricky Roy, que como eu falei pra vocês, eu acredito que tenha, sim, talvez um ponto de como a Lico estava se sentindo ainda e por isso a derrota, mas não gosto. Não acho que precisava ter colocado ela na posição de perder. Não curti muito, mas entendo porque que o anime talvez queira fazer isso, pra continuar desenvolvendo a personagem. Gostei do episódio, gostei do que ele traz como a expectativa de muito semelhante ao que a gente sentia em XYZ, mas com um desenvolvimento mais aprofundado que a gente tinha em Sun Moon. Talvez os melhores dos 2 mundos, se é que é possível. Quero saber a impressão de vocês, a nota de vocês. A minha vai para 4 estrelas. Poderia ser um pouquinho melhor para dar essas 5 estrelas, mas foi bom. Valeu muito a pena chegar até aqui. E se você não conferiu ainda tudo sobre o antigo anime, né, a primeira fase de Horizontes, deixei meu guia lá no Camaleão Blogspot, passa lá. Canal do Camaleão Blogspot. Muito obrigado pela paciência, desculpa a demora e a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Anime Pokémon. 2 teorias que eu não posso esquecer de falar antes de eu ir embora. Primeiro, é uma que eu achei engraçadíssima. O Fridge é o Lucario. Porque essa teoria gira em torno que o dublador do Fridge, a voz original do Fridge, é quem está dando a voz ao Lucario. E talvez o Fridge morreu e encarnou em um Riolo, Lucario, etc. O que você acha? Achei meio viajada, mas muito legal. A outra é do Uruto, que ele possa ser um Draconid. E eu gosto dessa possibilidade, porque a gente conversou bastante sobre Draconid em Horaz, né, no episódio Delta. E o anime não parece estar convidativo para personagens que já apareceram no passado. Mas e se uma Zinnia aparecer? Seria muito legal, hein? Ainda mais que tem tudo a ver com Rayquaza, etc. Será que rola? Me diga aí nos comentários. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Vamos ver o que o anime planeja trazer pra gente. Fui!